Imagina só o desespero. O departamento de polícia de Miami recebe uma ligação de uma mulher desesperada gritando que o namorado estava precisando de ajuda, estava ferido. E no fundo da ligação dava para ouvir esse homem falando que estava perdendo as forças do corpo. A mulher estava completamente desesperada, gritando por ajuda. E isso era no dia 3 de abril de 2022. No meio desse desespero todo, do nada, o homem fica em silêncio. Tudo fica em silêncio. A polícia e os paramédicos então correm até o local e encontram o Christian Obenzelli, já desfalecido, lutando, na verdade, para continuar vivo ali com um resquício de vida. Isso no colo da namorada dele, a Courtney Clenny. Mas o que teria acontecido então, não é? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. E talvez a dinâmica desse relacionamento antes desse fatídico dia possa revelar um pouco, ou pelo menos causar dúvidas sobre a ocorrência. Teria sido um acidente que fez aquilo com o homem? Ou outra coisa? E aí, pessoal, me diz uma coisa, quem já garantiu o presente do Dia dos Namorados? Se você ainda tá meio assim, sem saber o que fazer, né? Olha, eu vou dizer que seus problemas acabaram, só me escuta. Se você quer acertar aí pra dar um presentão, sabe? Show de bola, nada daqueles presentes meio sem graça, meio clichê assim. Eu garanto pra você que a Insider é uma ótima escolha, tá? Você vai ter roupas super funcionais, atemporais e úteis, sabe? São lindas, cores que não desbotam, são super confortáveis e duram muito tempo, tá? Eu tô usando já faz um tempão a Insider, tô amando. E essa aqui que eu tô vestindo hoje é a Daily T-shirt, que é uma das minhas preferidas. E olha, se você usar o nosso cupom Insólito12, você consegue aí ajudar o canal e, além de tudo, te ajudar, porque você vai conseguir 12% de desconto em qualquer compra que você fizer lá no site da Insider. E olha só, pessoal, na moral aqui, falando só com os íntimos, isso ajuda muito mesmo o canal. Então, se você gosta do nosso trabalho e for querer comprar alguma coisa da Insider, usa o nosso cupom. E aproveita a data, né, para presentear aí a pessoa que você gosta com uma peça da Insider. Lembrando que tem para homem e para mulher. E vai dos tamanhos PP ao XXGG, diversas cores. Então, corre lá, aproveita e encaminha aí para os namorados, namoradas, o link que vai estar aqui na descrição. Fechou? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. O Christian Toby Obenzelli nasceu no dia 12 de abril de 94, lá na cidade de Dallas, no Texas. Ele foi uma criança muito privilegiada, digamos, porque ele era o mais novo do casal Igor e Chris e Cho Obenzelli, que já tinham 4 filhos. O Chris, então, era o quinto a compor ali aquela grande família. E por isso, ele recebia bastante atenção de todo mundo, sempre tinha alguém ali disposto a ajudá-lo, apoiá-lo, aconselhá-lo. Enfim, ele estava sempre cercado de muitas pessoas que o queriam bem. Ele foi descrito como sendo uma pessoa de personalidade alegre, feliz, e quanto mais ele crescia, mais as pessoas à sua volta o amavam, sempre com atitudes alegres e sempre sorridente. Enquanto ele estava no colegial, ele se envolveu com o esporte. E as suas habilidades no futebol americano eram tão excepcionais que lhe renderam uma bolsa de estudos na Abilene Christian University. E mais tarde, ele pediu transferência para uma outra universidade, a Texas Tech, onde ele se formou em engenharia. Mas ele nunca chegou a atuar nesse ramo. Ele, na verdade, havia pegado o embalo aí das criptomoedas e se tornou um investidor desse ramo. Já em novembro de 2020, o Christian estava ali com 26 anos, estava em Austin, e foi quando ele conheceu a Courtney Clenny. Na época, a menina tinha 24 anos. E os dois, então, tiveram um amor do tipo à primeira vista, sabe? Antes, então, de seguir com o casal aqui, essa parte da história que vai entrar, né? A história deles enquanto casal. Vamos conhecer, então, melhor um pouco da Courtney. A Courtney Clenny nasceu em 21 de abril de 96, ela também era de abril, em Midland, lá no Texas, sendo a filha mais nova de Deborah e Kim Clenny. Quando ela tinha 7 anos de idade, a família dela se mudou para Austin, lá no Texas, e quando ela completou 18 anos, ela se mudou para Los Angeles em busca de uma carreira de modelo. Desde muito nova, a Courtney sempre mostrou ser ambiciosa, ela buscava fama, fortuna,
e ela se espelhava na vida das irmãs Kardashian. A princípio, ela abriu um canal no YouTube compartilhando aí os seus conteúdos, né, de competição de biquíni e vídeos fitness. Esse mesmo conteúdo também era divulgado em outras plataformas, como por exemplo o IG, né? E também em pouco tempo ela acabou ganhando muitos seguidores e se tornando uma influenciadora nas redes sociais, fazendo sucesso no mundo digital com bastante vigor. A Kourtney também se aventurou na TV em determinado momento ali da sua história. Além de aparecer em comerciais, ela atuou como atriz em diversos projetos de TV e filmes. Ela fez aí alguns papéis não tão assim expressivos, mas em séries de certo modo conhecidas, né, como American Psycho, The Living Game, Unstalkable e Everybody Wants Some. Mesmo sendo uma influenciadora, o que ela ganhava com os vídeos, pra ela, era meio que pouco, né, para sustentar esse estilo de vida aí, que com certeza ela já estava levando em função do meio, né? Já que ela queria ser influenciadora, devia estar sempre cercada aí de muita badalação, então ela precisava de mais grana. Por isso, ela acabou aceitando um emprego em um clube de strip lá em Austin. E logo em seguida ela passou a usar uma plataforma digital de divulgação de conteúdo. Vocês estão me entendendo, né? Adulto, onde pessoas postam vídeos, fotos, e o público interessado nisso paga um valor para ter acesso a essas produções. Você sabe aquela plataforma famosa que começa com Only, né? E depois você vai escrevendo, digita com fãs, termina com fãs. Pegaram, né? Essas suas duas últimas decisões de se envolver com esse tipo de trabalho desagradaram completamente a família dela. Os pais não eram nada a favor desse tipo de trabalho que ela vinha realizando. Mas o retorno financeiro que a Kourtney estava tendo aí com esse tipo de trabalho fez com que ela batesse o pé ali e continuasse produzindo seu conteúdo cada vez mais, buscando aí luxo, glamour, enfim, ela não saiu. E foi exatamente nesse período que a vida dela cruzou com a vida do Christian Taube. E quando a Kourtney anunciou que estava em um relacionamento pelas redes sociais, incrivelmente os seguidores dela aumentaram, passando de mais de 2 milhões na rede de fotos. De início, o relacionamento do casal era algo visto como uma paixão intensa, aquilo que eu falei pra vocês lá, meio que amor à primeira vista, não é? E todo mundo que conhecia ali os dois dizia que era visível, né? Dava pra ver ali nas expressões corporais deles que eles estavam realmente apaixonados. O Christian passou a participar ativamente dos empreendimentos da namorada. O rapaz a acompanhava em sessões de fotos e ele meio que assumiu o papel de gerente administrador da carreira dela e logo eles já estavam morando juntos em uma cobertura em Austin. O casal teve um grande sucesso e eles literalmente aceitavam todas as oportunidades que apareciam e para poder aproveitar esses ganhos eles viajavam pelo mundo todo e postavam fotos nas redes sociais, enfim, aquela ostentação toda, né, que a gente está acostumado a ver. Ainda no ano de 2020, a moça conseguiu faturar o seu primeiro $1 milhão. E no ano seguinte, em 2021, ela quase dobrou esse faturamento, chegando em 1,8 milhão. E no início de 2023, o casal então se mudou para um novo apartamento, um apartamento super luxuoso em um condomínio alto padrão lá em Miami, chamado One Paraíso. No dia 3 de abril de 2022, era um domingo, o departamento de polícia de Miami recebeu uma ligação lá do luxuoso condomínio por volta das 5 horas da tarde. Era a Kourtney gritando por ajuda, pois o seu namorado estava gravemente ferido. As atendentes conseguiram ouvir ao fundo a voz do Christian dizendo que ele estava perdendo os movimentos do corpo, perdendo a força, a energia, e depois ele ficou calado. One operator to what is the address of your emergency? Area man, please. Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. I can't feel my arm. I can't feel my arm. Ma'am, but my boyfriend is dying of a stabbing. ma'am, what is the address? What's the address?
Northeast 7 times. Please, God, please. Come save my Okay, voice. what is the phone number that you're... Ma'am, is this a house apartment or a I business? want... Is this a house apartment or a business? Baby, I'm so sorry. Baby. Ma'am, can you hear me? All right. If you have a stab wound to your shoulder, you can sit down. What do you mean he has a stab wound on his shoulder, ma'am? Yeah, he's bleeding from his shoulder. Rescue, this is PD physician Juliet. The caller, ma'am, hold on one moment. The caller advised you to... The phone number is verified. The caller advised that her boyfriend has a stab wound. Okay, is this a house, apartment, or a He business? just wants... Get up. Listen, please, God, please, God. Please, God, please, God. Listen, ma'am. Listen, I'm sending help. I need you to tell me exactly what happened. I'm sending help. How old is he? Ma'am, how old is he? Is he awake? Hello? Imediatamente então, depois disso, uma equipe foi enviada ao local e lá essa equipe encontrou o Christian já meio que desfalecido e lutando, né, pelo que tinha ali, o resquício de vida que ele ainda tinha, ali nos braços da namorada. Ele estava gravemente ferido com uma faca no peito e já havia perdido muito sangue. Então foi rapidamente levado ao hospital, ao pronto atendimento ali mais próximo do local para receber, né, todo o cuidado que era necessário naquela situação tão grave. Mas em poucos minutos ele acabou perdendo a vida. Enquanto o Christian era socorrido, a Courtney confessou que era ela a responsável por aquilo. Ela estava completamente alterada, muito nervosa, ansiosa, gesticulando e também tinha ali algumas manchas de sangue, né, pela roupa. E tinha até um detalhe bem bizarro, eu diria, que foi notado ali pelas pessoas que atenderam a ocorrência, é que ela usava unhas postiças, né? E das 10 unhas de acrílico que ela tinha, só uma tinha restado nas mãos dela. As outras 9 unhas estavam todas... ou tinha saído, estava tudo quebrada. Enfim, no apartamento era evidente que tinha acontecido uma luta ali. Havia muitas coisas jogadas no chão e reviradas, evidenciando que uma briga violenta tinha acabado de acontecer lá. Os policiais que estavam no local reconheceram Courtney, e enquanto o Christian ainda estava sendo socorrido, alguns jornalistas já chegaram ao local para fazer a cobertura do caso, né? E conseguiram tirar fotos do momento em que Courtney estava sendo levada à delegacia. E logo a imagem dela encharcada, não, né? Suja ali de sangue, acabou viralizando nas redes sociais. Resta saber quem vazou a informação do que estava acontecendo lá, né? Talvez algum condômino ou alguém da própria polícia, né? Vai saber. Já na delegacia, a Courtney passou por um interrogatório padrão ali, e esse interrogatório acabou durando mais de 3 horas, e ela prontamente deu os detalhes do que tinha acontecido. Embora ainda estivesse muito abalada emocionalmente e chorando muito, ela contou que naquele dia os dois haviam iniciado uma discussão que acabou se intensificando e que o Christian colocou as 2 mãos no pescoço dela e tentou imobilizá-la. Ela afirmou ainda que isso havia ocorrido em outras ocasiões já, e que ele então a apertou ali pelo pescoço, impedindo que ela respirasse até ela desmaiar, e depois ela acordou no chão. Mas naquele dia, né, ou seja, ela estava falando de algo que tinha acontecido anteriormente. Naquele dia dos fatos aqui narrados, ela disse que revidou. Ela disse que conseguiu se soltar, saiu correndo para buscar o celular que estava ali na casa para ligar para a mãe dela e pedir ajuda. E quando o Christian se aproximou, ela pegou então uma faca grande ali da cozinha e o ameaçou para que, né, ele mantivesse distância. Ela afirmou ainda que só havia ido buscar a faca ali, pegado a faca, para se proteger dele e deixá-lo ali com medo de se aproximar dela, mas que ela não tinha intenção de usar a faca. Mas em um momento de distração, o Christian teria avançado, se movido em direção a ela para tentar retirar o celular e a faca. Mas ela foi mais rápida do que ele, ela disse, e sem pensar ela teria jogado a faca na direção dele. Porém, ela não esperava que conseguiria aceitar o peito do Christian. No fim do interrogatório, ela foi informada de que o Christian tinha perdido a vida durante o atendimento hospitalar. Depois de saber dessa informação, a Courtney chorou muito, gritou, mais ainda quando ela percebeu que ela tinha sido responsável por aquilo, né? Por dar fim na vida do namorado.
Ao ser examinada, ficou comprovado que a Courtney tinha várias lesões e hematomas no corpo que eram compatíveis com hematomas ali oriundos de violência doméstica. Além disso, 2 dias antes, em 1º de abril, a polícia havia ido ao mesmo apartamento atender uma denúncia de agressão doméstica. Então, a história contada por Courtney não foi tão difícil de acreditar naquele momento. Depois de ser examinada e ter todas as evidências no seu corpo analisadas, a Courtney foi liberada a princípio para aguardar o processo aí desse caso em liberdade. E isso deixou os familiares do Christian bastante revoltados, já que eles tinham provas de que a Courtney era uma mulher desequilibrada e que a sua história absolutamente não era verdadeira. Durante as investigações, então, os policiais descobriram que o relacionamento do casal não era nem de longe aquele mar de rosas que todo mundo via nas redes sociais. Nem tudo era o que parecia. Essas mil maravilhas aí postadas, né, nas mídias, era em sua grande maioria encenação. Depois de alguns meses de relacionamento, a dinâmica do casal mudou e quando eles estavam de portas fechadas no apartamento, aí sim que a verdade vinha à tona, né? E os vizinhos ali de condomínio chegaram a relatar que ouviam brigas, né? Gritos altos, sons estranhos, que claramente remetiam a agressões físicas e também xingamentos de tudo quanto é nome que vocês possam imaginar aí. E aos poucos, toda essa rotina de violência se tornou comum, entre aspas. Mas fora da casa deles, eles agiam como se nada estivesse acontecendo com eles. Eram 2 atores para manter ali as aparências, né, do que as pessoas que consumiam os conteúdos dela, principalmente, esperavam, né? Então, nessa dualidade, nesse mundo de fantasias que eles colocavam para o público, era o contraponto, o oposto do que estava acontecendo de verdade no íntimo deles, nas emoções, dentro do apartamento deles. Assim, esse negócio foi escalando, né? Gradativamente, esses conflitos foram saindo do ambiente da casa e aos poucos eles começaram a discutir em restaurantes, bares, festas e até mesmo em algumas reuniões de amigos nas casas dessas pessoas. Na maioria dessas vezes, era a Courtney que tinha crises de nervoso por motivos de ciúmes. E ela acabava então se exaltando durante essa crise de ciúme e eles tinham discussões bem calorosas. O Christian sempre tentava, segundo é relatado aí, acalmar a namorada. E por diversas vezes eles tiveram que ir embora dos lugares onde eles estavam porque o negócio estava saindo do controle, né? E devido a essa situação constrangedora para todo mundo, eles meio que sempre saíam e ninguém via como aquilo terminava. Algumas testemunhas também disseram ver o Christian sendo agressivo. E uma semana antes da tragédia, ele teria sido visto em público agredindo fisicamente a Courtney. Em julho de 2021, a Courtney foi acusada também em Las Vegas de agressão doméstica contra o Christian, durante uma viagem que eles estavam fazendo. Em fevereiro de 2022, algumas câmeras registraram um momento em que ela o agride, principalmente na região da cabeça. Ela chega até mesmo a arrancar ali alguns tufos de cabelo do homem e o empurra para o elevador de um hotel em Aspen, quando eles estavam de férias nesse local também. Percebam que até então eram discussões, né, verbais, também agressões físicas ali, uma relação completamente degradada, né, que só faltava um tchau, um bye bye. Você segue sua vida, minha filhinha, eu sigo a minha e tá tudo certo, sabe? Vamos viver a vida aí. Mas não, as pessoas vão empurrando com a barriga. E aí o negócio vai chegando num ponto que muitas vezes é aquele gatilho, sabe, que vira. E o cara ou a menina, né, o homem ou a mulher, acaba tomando uma atitude que não tem mais volta, né? E nesse caso aqui, infelizmente, é o que aconteceu. Dizem as fontes que a Courtney era uma consumidora frequente aí de bebidas, né, e também de substâncias ilícitas, bem pesadas. Seus amigos e familiares sabiam que quando ela estava alterada pelo consumo dessas substâncias, ela acabava ficando mais incontrolável. Nos últimos tempos, todos já tinham chegado à conclusão que ambos tinham tendências violentas, mas ao mesmo tempo tinham algum tipo de dependência emocional que os impedia de ficarem longe um do outro, né? E por isso, eles eram incapazes de encerrar esse relacionamento, né? Enfim, aquilo que eu acabei de falar pra vocês é um negócio que foge à minha compreensão, sabe? Parecia mesmo que pra eles, simplesmente cada um pegar um rumo era algo impossível de se fazer. Aí, o caminho muitas vezes é um só, não é?
Mas olha só, isso não foi tudo não, tá? Enquanto estava aguardando o julgamento em liberdade, a modelo, a Courtney, se envolveu em um novo escândalo. Cerca de 3 meses depois de tudo isso, ela estava fazendo uma caminhada com seus cachorros e vejam só, segundo é relatado, ela teria encontrado um jovem, um rapaz de 18 anos, ali no meio do caminho, enquanto ela estava passeando com os cachorros. E ela, por alguma razão, se interessou pelo rapaz. Ela se aproximou dele e disse que queria ficar com ele ali. E é relatado também que ela estava aparentemente embriagada. A Courtney então pediu para que esse rapaz a acompanhasse até a casa dela. E nesse momento ela tentou agarrá-lo e beijá-lo. O rapaz se esquivou dela, rejeitando essa intenção dela aí. E essa rejeição teria desencadeado uma fúria na moça, que passou então a gritar com o rapaz e ameaçá-lo. Queria queimar toda a casa dele se ele não a beijasse naquele momento. Ela gritou insultos obscenos e fez gestos ali, né, bem que eu não posso nem comentar aqui com vocês, nem fazer aqui, né? Mesmo estando cercada ali por várias pessoas, afinal de contas, os dois estavam em um local público, né, onde as pessoas passeiam ali. O jovem ficou assustado com o que estava acontecendo, com aquele assédio dela. Então, ele ligou para o pai dele para pedir ajuda. E o pai do garoto estava, por coincidência, passando ali pela região também. E rapidamente ele chegou no local e pôde presenciar ali, né, alguns minutos daquela cena que a Courtney tinha provocado, e ele defendeu o filho. E ela passou a ser mais agressiva ainda, agredindo fisicamente o pai do garoto. Foi nesse momento que a polícia chegou ao local para tentar apaziguar a situação, ao mesmo tempo em que a Deborah, a mãe da Courtney, chegou também ao local e tentou acalmar a filha. E explicou ali para todo mundo que ela estava passando por um momento muito difícil e que ela estava bêbada e por isso havia agido daquela forma. A Deborah pediu desculpa a todos ali e conduziu a filha para dentro de casa. O policial que tinha atendido a ocorrência não chegou nem a fazer uma acusação formal de agressão ali, né, de assédio e tal. Ele simplesmente meio que tentou colocar panos quentes também, sabe, ó, deixa quieto aí, entra aí, para de encher o saco e tá tudo certo, sabe. O rapaz também, acho que, não sei se entendeu, também não quis, né, avançar muito nessa questão aí para não entrar em processo, tipo de coisa, apesar dos americanos gostarem bastante de processo, né? Por fim, o pai desse rapaz percebeu que toda essa confusão aí tinha sido causada pela Courtney Cleaney. E depois disso, quando ele percebeu que era a mulher que estava envolvida, né, na morte suspeita do ex-namorado, do namorado, na verdade, né, ele disse que ficou aliviado por ter chegado a tempo para salvar o filho. Pois, segundo as palavras dele, ele não saberia o que esperar dela se eles estivessem só os dois ali, sabe? Ela e o filho dele. Vai saber se ela poderia ter feito algo mais grave com o filho dele também, dando a entender que ela tinha feito isso com o namorado, né? Mas, apesar da polícia também não ter feito nada, os caras que se envolveram aí no assédio também não, o caso tinha pessoas ali, né? Ganhou publicidade. Né? Rapidamente estava nas manchetes. O advogado de defesa da Courtney se manifestou afirmando que depois do ocorrido ela foi encaminhada para um hospital no Havaí, onde ela passaria por desintoxicação e faria ali uma reabilitação devido ao abuso dessas substâncias. Esse advogado também afirmou que esse episódio só ocorreu porque ela estava passando por um estresse muito forte pós-traumático. Essa teria sido uma tática para tentar mantê-la fora da prisão. Mas isso não adiantou, pois em 11 de agosto de 2022 foi emitido um mandado de prisão e determinado que ela fosse transferida para Miami para poder ser detida. Depois de todas essas evidências, foi concluído que ela era um risco à sociedade e mesmo assim ela continuou afirmando que a morte do Christian era legítima defesa, que os hematomas no corpo dela eram as provas disso. E que só reagiu porque temia que ele, na verdade, tirasse a vida dela. Ela também afirmou que na época da tragédia, ela e o Christian haviam terminado o namoro, mas que ele passou a assediá-la, a seguindo por onde quer que ela fosse. A Courtney foi levada então ao centro penitenciário feminino do sul da Flórida e ela não tinha direito à fiança nesse momento. Depois dessa prisão, os investigadores continuaram com as investigações e encontraram várias mensagens de texto entre eles, ou seja, a Courtney e o namorado que tinha falecido, que demonstravam essas mensagens aí que ambos eram violentos,
Não só presencialmente, mas também nessas mensagens. Ou seja, violência psicológica, né, emocional. Eram insultos diários. Em novembro de 2022, a Courtney compareceu a uma audiência preliminar de julgamento, né, onde o legista apontou que os exames e reconstrução dos fatos comprovavam que era impossível, até mesmo para um especialista, né, em arremesso de facas, conseguir atingir o corpo de uma pessoa especificamente no peito e com tal profundidade, somente lançando a faca assim a uma curta distância, cerca de 3 metros, como foi alegado pela Courtney. Também foi apresentado um vídeo gravado pelo próprio Christian, onde ele estava sendo agredido pela Courtney, simplesmente porque ele teria cumprimentado uma mulher enquanto ele estava andando de bicicleta. As atitudes violentas dela eram indiscutíveis. E diante de tantas evidências, a defesa ainda tentou mostrar um outro lado. Eles apresentaram que desde o início ela foi prestativa, mostrou arrependimento pelo que tinha feito, confessou o que tinha feito, né, contra o Christian, e que sua angústia e confusão eram de fato reais. E se ela tivesse feito aquilo ali de propósito, todos os seus sentimentos em relação à morte do Christian não existiriam. Além de que, se ela realmente quisesse tirar a vida do Christian, ela não teria chamado a polícia, ela esperaria ele estar sem vida para fazer isso. Isso demonstrava que sua intenção era mesmo de se defender e manter o Christian vivo. Mesmo com essa apelação, a Courtney foi acusada formalmente de homicídio em 2º grau e mantida detida sem fiança aguardando o julgamento. Mas não acabou ainda, tá? Conforme o andamento das investigações, foi descoberto também que os pais da Courtney, Deborah, de 57 anos, e Kim Clancy, de 60 anos, haviam sido cúmplices do caso, pois eles tinham entrado no apartamento da Courtney e adulterado algumas provas no computador dela. Eles tinham encontrado um especialista para modificar umas mensagens e mostrar que o Christian era culpado do que lhe aconteceu. Assim, em janeiro de 2024, eles foram presos também por essa participação. E em fevereiro de 2024, a Courtney entrou com uma declaração de não culpa e toda a família Clancy se encontra detida sem fiança aguardando julgamento. Que situação complicada, não é? Independente se é ou não verdade essa participação aí dos pais, né? Acabou descredibilizando, né, os argumentos da defesa de que ela agiu sob forte emoção para se defender. Que a intenção dela não era matar o Christian, que seria o seu suposto agressor, né? Toda essa parte que eu contei para vocês aí das fontes que falam que era meio que uma briga trocada ali, que eles só não conseguiam se separar. Tinha os hematomas no corpo dela porque foi comprovado por exames periciais, né? Mas essa parte aí de eles alterarem as mensagens que eles trocavam para meio que tentar, né, forçar demais que era o Christian, deu uma descredibilizada, né? Mas é um caso complexo, tá? Assim, ela de fato poderia realmente estar se defendendo dele, mas a melhor defesa era um goodbye, né? Um tchau, tchau. See you later. Mas eles continuaram nesse relacionamento e aí meio que, né, por vontade própria deles, os dois poderiam ter saído dessa situação, né, antes que o pior acontecesse, porque dava pra ver, a gente vai relatando aqui, tem poucas informações assim a serem exploradas, a não ser as fontes públicas, né, mas a gente consegue fazer um panorama, né, um overview do que estava acontecendo e percebe que eles começaram aos pouquinhos, né, só brigava dentro de casa, depois começou a brigar fora, depois o negócio ficou escandaloso, né, eles não tinham mais pudor, brigavam na frente de qualquer um. Eles estavam chegando na beira do precipício. Alguém ia cair lá, né? Mas, muito bem. No julgamento da Courtney, nós poderemos ver se alguma novidade sobre esse caso vai aparecer. Porque, por enquanto, é só isso. Toda a Courtney e a família dela estão lá detidos, sem fiança, aguardando o julgamento, né? As partes aí estão trabalhando nas suas peças de acusação e defesa para a gente saber qual será o desfecho oficial desse caso. Certamente assim que sair o resultado do julgamento eu fixo aqui nos comentários, no comentário fixado para vocês, tá bom? E depois eu divulgo lá na nossa comunidade, aqui mesmo no canal, para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu. Fechou? Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like pra gente aí, se inscreva no canal se não for, avalie o nosso canal, compartilhe, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade do Insólito. É isso, obrigado pela sua companhia, um beijo do Ruivo, até o próximo episódio.